Olá pessoal, estamos aqui em mais uma live do programa Parlamento Aberto, aqui pelo nosso perfil do Instagram. É isso aí, daqui a pouquinho vamos conversar com o Dr. Frederico Fernandes, que é o presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele para falar sobre, todo o desafio para os pneumologistas, que é essa pandemia do novo coronavírus. O pessoal que está chegando aí, vários conhecidos, Rafael, Ricardinho, minha irmã Érica, e aí Medeiros aqui, desculpa, você, esse é o único que eu não sei, mas é Medeiros também, seja bem-vindo, todos bem-vindos aqui. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa live aqui pelo Instagram do Parlamento Aberto, Larissa também já está chegando. Daqui a pouco o pessoal ali da assessoria da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia estará aqui, o presidente da entidade, para a gente falar sobre a questão da saúde respiratória, já estão, esteja tudo certo. Fizemos um teste hoje, deu tudo certo. Olá, doutor Frederico Opa, Fernandes, tudo bem? tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite, pessoal do Parlamento Aberto. Um prazer estar Muito aqui para poder falar obrigado. com vocês. Eu que agradeço a atenção sua de tirar essa uma hora desse dia para a gente conversar sobre um assunto tão importante. Aqui a gente tem no Parlamento Aberto, é desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, é um programa voltado à transparência e à participação popular. E claro, a gente trabalha com informação também, com jornalismo. A gente sempre começa as nossas lives passando um pouco de informação sobre, né, sobretudo a questão da conjuntura da pandemia do coronavírus em Piracicaba. Hoje foi o dia com o maior número de mortes em Piracicaba de um dia para o outro. Foram 5 mortes por Covid-19. Agora são 34 óbitos já registrados na cidade, de um total de 665 casos confirmados, sendo que desses 665 casos confirmados, 25 foram nas últimas 24 horas e 234 estão em tratamento, tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde. E também, para a gente passar informações aí que é importante, né? Aqui a prefeitura ela tem o centro de triagem do coronavírus, que fica ao lado da unidade de atendimento aqui do Piracicamirim, e que em 2 meses já registrou 6.000 atendimentos, uma média de 100 pacientes por dia, para fazer, são pacientes que vão com algum tipo de sintoma da Covid-19 e acabam fazendo os testes para ver se tem, né, se eles têm a doença ou não. É claro que muitos são descartados, outros nem chegam a precisar fazer o teste, porque quando passam pelas mãos de algum especialista, eles acabam entendendo que aquilo não é nem um caso suspeito, então é claro, mas é o atendimento, é o fluxo das pessoas, de triagem do coronavírus que chama aqui em Piracicaba. Para só ter uma ideia, né, do total, lógico, a maioria são adultos, né? E também tem desde idosos, né? Que é, a maioria de adultos são 77% são adultos, em torno ali de 13% de idosos, e o restante são crianças que vão com esses sintomas. E é claro, a gente está num período aí no outono, já próximo, chegando daqui a pouco no inverno. Hoje mesmo aqui em Piracicaba está muito frio, está nublado, inclusive, né? Então acaba tendo também os problemas respiratórios. E hoje também, coincidentemente, nós estamos na live no dia do pneumologista. Aproveito aqui já, antes de mais nada, parabenizo o doutor Frederico Fernandes pela data que celebra a sua profissão, tão importante para, né, para a questão da saúde respiratória e, sobretudo, nesse período que nós estamos vivendo. E como a Essa gente data, anunciou... inclusive, ela é em Pois junho não. agora, porque junho é o mês em que o pneumologista mais trabalha, onde a gente tem É. mais infecções respiratórias, então é um mês bastante conturbado. E essa data é o dia 2, né, que é o 02 ou O2, que é o símbolo do oxigênio. Então, o O2 de junho, né, dá o oxigênio Olha nesse que momento legal. em que os pacientes mais precisam. Essa foi a filosofia por trás. Uma curiosidade é que, na época, isso foi uma iniciativa da Sociedade Paulista de Pneumologia, junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
E o presidente da sociedade, na época em que se instituiu o Dia do Pneumologista, era de Piracicaba, o doutor Eduardo Cansado, que é colega nosso aí, ele é e atende aí em Piracicaba. Que bacana, olha que legal. Muito, muito bom saber que Piracicaba tem aí profissionais aí gabaritados dentro desse ramo, que inclusive tem uma repercussão aí estadual, talvez até nacional ou até internacional também. O doutor Frederico, embora tenha essa cara de novinho aí, é bem novo, né? Quando falou doutor Frederico, eu até pensei que era um senhor de idade, mas é um rapaz novo, muito bem formado, possui graduação em medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialização em clínica médica e pneumologia pelo Hospital das Clínicas, que também é da Faculdade de Medicina da USP, é médico assistente da disciplina de pneumologia do Hospital das Clínicas, médico coordenador da mesma disciplina no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Vamos começar o nosso papo aqui, doutor Frederico, falando um pouquinho sobre a questão do coronavírus, é claro, é o ponto central aqui da nossa conversa. E assim, no começo, né, é uma doença nova, né? Lembrar que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia em 11 de março, então nós temos aí março, abril, maio, chegando aí no terceiro mês de pandemia mundial. A doença foi descoberta ali no final de dezembro, começo de janeiro, que foi divulgada. Começou assemelhando como um resfriado, depois passou a ser visto como uma pneumonia. Qual que é o diagnóstico que hoje se tem sobre o coronavírus? Então, na verdade, essa doença começa surgindo no final do ano passado, em Wuhan, que é uma província chinesa, e quando começam a aparecer casos de doenças pulmonares parecidas, mas bastante diferentes do habitual. E isso é diagnosticado como uma pneumonia viral causada por um coronavírus que depois descobriu-se ser um novo coronavírus, que provavelmente vem aí de um consumo de fauna silvestre para alimentação nessa província e que teria aí transmitido esse vírus dos animais para o ser humano. É um vírus que tem uma atração muito grande pelas células que revestem o trato respiratório, tanto brônquios quanto o pulmão lá nos seus alvéolos. E aí esse vírus ele se liga a uma proteína que fica se expressa nessas células, entra dentro da célula, usa o maquinário celular para se reproduzir, e aí ele sai novamente, destruindo essa célula e causando esse dano que a gente chama de dano citotóxico, o dano que destrói a célula. Na hora que essa célula se destrói, o organismo, para reagir, cria um processo inflamatório que no final, nas fases finais da doença, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então a gente tem 3 fases bem definidas, né, dessa doença. Uma fase que é de replicação viral, uma fase mais em que o vírus está causando a doença, uma fase intermediária e uma fase final em que chama de tempestade inflamatória, em que na verdade é um processo inflamatório descontrolado que atinge os pulmões e diversos outros órgãos no organismo, né? Esse coronavírus é novo, então não existia muita imunidade contra ele. Existem outros coronavírus que já circulam entre humanos há muitos anos e que causam quadros leves respiratórios, como resfriados de fato, como você falou. Mas ele consegue penetrar mais fundo no sistema respiratório, acomete o pulmão e leva ao que a gente chama da pneumonia viral, que pode inclusive complicar com um processo muito grave, que é a síndrome do desconforto respiratório. Certo. Então, a diferença desse coronavírus em relação aos outros que já existiram é essa intensidade que ele provoca. É o fato da gente não ter defesa, então ele provoca quadros muito, mas muito mais graves do que os outros coronavírus que circulam e que causam doença respiratória. Eu me lembro no começo de janeiro, quando começou-se a falar sobre esse caso, está chegando aí uma epidemia por um coronavírus novo, a gente já tinha uma experiência passada, né? Em 2003 a gente teve a SARS, que foi uma doença respiratória grave causada pelo coronavírus. Felizmente conseguiu se bloquear
e não atingiu aí muitas pessoas, né? Morreram aí centenas de indivíduos, mas muito menos do que o que a gente vê hoje. E também a MERS, que também ficou mais restrita. E quando começou a se explicar um pouquinho de como agia esse vírus, eu realmente fiquei muito assustado. Isso lá em janeiro. Por quê? Porque o que a gente tinha era que ele poderia se transmitir mesmo de um indivíduo que não tivesse sintomas. Então eu me contamino com o coronavírus, antes de eu desenvolver sintomas, eu já estou transmitindo ele. Diferente da SARS, por exemplo, lá em 2003, que a transmissão dela ocorria depois do paciente já ter febre. Então conseguia se bloquear muito mais precocemente. Eu conseguia pegar, esse indivíduo está com febre, isola ele, que ele é uma suspeita, aí ele não transmite mais. Na atual, na Covid-19, ela consegue se transmitir antes sequer do indivíduo saber que está doente. E isso me arrepiou a espinha, porque eu falei, puxa, vai ser muito mais difícil conter esta doença do que foram as outras coronaviroses. E eu acompanhei, a SARS de fato causava uma síndrome pulmonar grave, uma doença importante e que, se não tivesse sido controlada, certamente teria impactos bastante negativos. E com isso ficamos todo mundo em alerta, né? E de fato estoura a pandemia, ela atinge o mundo, a gente está aí com o mundo todo universalmente aí tendo passado ou está passando pela crise e de fato levando aí a quadros respiratórios bastante graves e ainda longe da gente dizer que isso está sob controle. Importante essa última frase que o senhor colocou, eu acho muito importante, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas se acostumaram com essa situação, assim, parece que, bom, até agora teve aquele início, né, como o senhor colocou, da pandemia, as pessoas com medo de não saber o que é, mas como ainda não atingiu nenhum familiar, não atingiu nenhum amigo, ainda não conhece alguém que tenha morrido sobre isso, e, apesar das notícias, apesar a imprensa no Brasil, no mundo, em Piracicaba, em qualquer lugar, tem constantemente divulgado, mas me parece que esse medo deu uma arrefecida, então as pessoas estão mais tranquilas, ou até diria descuidadas, não sei se você concorda com essa minha avaliação, né? Mas já que o senhor colocou da questão de janeiro para cá, o que deu para aprender nesse período aí? Estamos falando de 5 a 6 meses no máximo, né? Muita coisa, né? Então a gente aprendeu ao longo do cuidado dos doentes, tanto dos doentes mais leves quanto dos doentes mais graves. A sensação que a gente tem no cuidado desses pacientes é que a gente está trocando um pneu com o carro em movimento. Porque toda hora a gente está aprendendo coisas novas, entendendo como a gente deve proceder ou não, qual é o tratamento, né? E o que a gente entende, o que eu vejo hoje? O principal tratamento é acesso adequado ao sistema de saúde, especialmente cuidados intensivos como aí a terapia intensiva. E isso é o principal. Então, o que a gente fez até hoje de reforçar isolamento social, medidas de higiene e de prevenção, é muito para não estressar o sistema de saúde e não ter gente morrendo no corredor do hospital sem acesso à terapia intensiva. Porque o que mais funciona é o que a gente chama de tratamento de suporte. E quando fala assim, tratamento de suporte, parece bobagem, né? Um tratamento de suporte, um tratamentozinho. Não é, é uma coisa, é algo de alta tecnologia e de muito trabalho. Por quê? Porque eu tenho que pegar um indivíduo que tem esta doença, que é uma doença que tem muitas apresentações, ele pode ter uma pneumonia viral, vamos falar dos casos mais graves, né? Pode ter o pulmão totalmente duro e difícil de se, inclusive, utilizar a ventilação, mesmo com o auxílio dos aparelhos. Pode ter um pulmão ainda que parece normal, mas com oxigenação super baixa. E também ele pode levar o paciente a formar coágulos dentro do corpo, fazendo aquelas doenças que a gente chama das tromboses, especialmente a embolia de pulmão, que também, para se tratar, é super complicado. Precisa de anticoagulação e medidas de suporte avançado aí para manter o indivíduo com pressão normal, com oxigenação normal. Tudo isso a gente faz aonde? A gente faz na terapia intensiva. Se por acaso essa doença vem como uma avalanche no sistema de saúde e, de fato, começa a lotar as terapias intensivas por aí, o que a gente vai ter
é uma incapacidade de cuidar do doente grave. E aí um monte de gente vai morrer. Isso aconteceu. Aconteceu na Itália e aconteceu em Nova York. Aqui em São Paulo, a gente ainda não vê isso acontecendo, felizmente. A gente existe a retaguarda, a gente está conseguindo dar conta dos casos. A gente está, inclusive, aí aumentando a oferta de leitos conforme a demanda vai aumentando. Mas é lembrar que hoje foram 327 mortes, ontem, né, de ontem para hoje, 327 mortes no estado de São Paulo e 7 mil casos novos confirmados. Então, veja, nessas últimas 24 horas a gente bateu recordes. Não é para dizer que isso está melhorando. O que aconteceu foi, não aumentou tanto ou tão rápido quanto a gente esperava que aumentasse. O que é bom. Por quê? Porque as medidas de isolamento funcionaram. Agora, nesse momento em que começa a se acenar para uma abertura, eu nem discordo. Eu acho que a gente só tem que fazer isso de uma forma controlada. Então, não vai se retornar de uma hora para outra, desligar uma chavinha e voltar a uma normalidade. Não. A gente tem que continuar utilizando máscara. Todo mundo deve sair com seu álcool gel e fazer higienização de mãos frequente. Manter a distância, aquela distância de pelo menos 1 metro. Evitar, claro, aglomerações. Eu não consigo visualizar hoje alguém resolver num domingo comer numa praça de alimentação de um shopping. Para mim, isso é muito preocupante. Né? Mas eu consigo visualizar uma pessoa, por exemplo, sair de máscara para realizar um exercício físico na rua. Isso não é tão preocupante. É um ambiente aberto, ventilado, não vai... Se eu estou de máscara e eu estou mantendo o distanciamento, o risco de eu me contaminar é pouco. Então a gente tem que ir pensando o que dá para fazer e o que a gente vai ter que ter um cuidado extra. Perfeito, perfeito. Já que você citou essa questão da abertura, que na sua fala dá para puxar diversos pontos para a gente poder ir entrando cada vez mais no assunto. Mas já que você citou esse aspecto, e ontem começou aqui em Piracicaba e também em outras cidades, São Paulo ainda não, mas outras cidades do estado já começou um plano de abertura, você avalia que essa maneira como que está sendo feita, que o governo do estado definiu, etapas, o senhor avalia de forma que é positiva, tem sido o cuidado determinado? Por exemplo, né, o shopping reabriu, mas claro, como a praça de alimentação não, o cinema não, evidente que alguns dos espaços não. Você acha que dessa forma é uma abertura que seja responsável? Olha, eu entendo que existem pressões muito grandes, né, de todos os lados em relação à abertura ou não, e de fato a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai ter que observar como a coisa está evoluindo. O que eu gosto da postura do governo é dizer o seguinte: olha, se realmente a gente perceber que foi muito cedo que se deu essa abertura, a gente pode voltar atrás. Então a coisa é flexível, isso está previsto no plano, isso é algo positivo. Eu acho que tem que ser reforçada a responsabilidade também individual das pessoas. Não adianta, começa a acenar por abertura, eu resolver sair sem máscara, eu quebrar o distanciamento, aí me ajudar com as medidas de higiene. Eu tenho que saber o que fazer e, de fato, cuidar tanto da minha saúde quanto da saúde das pessoas que estão próximas, né? Isso tem discussões mundiais, ninguém tem receita de como fazer, mas a gente sabe como foi feito. Por exemplo, na Itália, a abertura, Itália e França, né? A França está mais adiantada também na abertura. A abertura começou e já havia um sinal de que estaria diminuindo a quantidade de casos novos e a mortalidade. A gente não tem esse sinal. Aparentemente, a gente está no que a gente chama de um platô. Ela parou de piorar, pelo menos na capital grande São Paulo e áreas do estado. Em algumas áreas ainda piorando, principalmente litoral. Mas tendo parado de piorar, aí vamos resolver começar a abrir, começar a mudar um pouco a nossa quarentena. Talvez isso funcione, talvez não. A gente tenha que manter uma vigilância agora. Uma outra coisa que tem se discutido bastante mundialmente é a questão das escolas. No começo, e claro, né, no começo ninguém sabia, será que criança transmite muito? Será que é um perigo para as crianças a doença? E hoje a gente vê que menos. Na verdade, saíram trabalhos científicos já mostrando que a criança, por ter menos receptores, menos enzimas nas quais o vírus se liga, ela também infecta menos e transmite menos, né? E
as escolas todas se fecharam, porque a gente não sabia. Hoje, se discute, será que realmente vale a pena manter as escolas fechadas? Será que não dá para a gente retornar com alguns cuidados adicionais, por exemplo, às aulas? E em vários locais do mundo isso tem sido discutido. Eu fico pensando, aqui no Brasil, o quanto que é importante para a criança ir frequentar a escola, no sentido de que, às vezes, é a única refeição do dia que ela faz, né? Ainda mais num momento de crise econômica que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar, pesar risco-benefício mesmo. Puxa, a criança tem uma chance baixa de se contaminar, tem uma chance baixa de transmitir, muito mais baixa do que o indivíduo adulto, né? Justamente por conta da presença desses receptores aí dentro do pulmão e das vias aéreas, e nesse momento está perdendo aula, está perdendo alimentação, quer dizer, será que não vale a pena a gente flexibilizar? Isso tem sido discutido no mundo inteiro. É uma coisa que eu não sei o resultado, mas a gente, com os dados que tem hoje, já sabe que tem uma certa segurança. Agora, por outro lado, cinema, teatro, shows, isso a gente sabe que é o que os americanos chamaram de super spreaders, ou super disseminadores, são eventos super disseminadores, e em que levam a contaminação de um monte de indivíduos ao mesmo tempo no mesmo local. Isso não vale a pena. Isso a gente vai ter que esperar a situação mudar, e muito, e talvez nem volte a ser como antes. Desculpa, eu estou vendo uma pergunta aqui da Flávia. Por que a doença varia tanto a cada indivíduo? Isso, eu ia chegar nessa pergunta. Porque assim, eu acho que até eu vou aproveitar que é algo que está na nossa pauta também. No início da pandemia teve muito aquela coisa assim, a doença afeta mais idoso, ou a pessoa que tem comorbidades, né? Enfim, fala um pouquinho dessa diferença. Quais são as diferenças dos organismos que vocês já podem ter assim, um certo... uma certa conclusão, assim, o que dá para saber em termos de cada organismo, de como cada organismo reage à doença? Perfeito. Então, de fato, é uma doença que tem múltiplas apresentações. Vão ter pessoas que têm o vírus e são absolutamente assintomáticas, não sentem nada e passa a infecção e nem soube que foi infectado. Existem alguns que vão ter um quadro que parece uma gripe ou um resfriado um pouco mais forte. Tem gente que vai ter pneumonia viral, mas num quadro que a gente chama de moderado. Não precisa ir para a UTI, não precisa usar o ventilador mecânico para aí funcionar no lugar do pulmão. Tá? E existe gente que tem aí quadros absolutamente catastróficos, em que o pulmão fica todo tomado pela inflamação e infecção, e também indivíduos que vão desenvolver tromboses e tendo aí problemas cardiovasculares e embolias no pulmão. Então a gente percebe uma série aí de apresentações. Isso está relacionado, primeiro, ao risco individual. Então, existe, sim, grupos de maior risco, idosos e indivíduos que têm múltiplas comorbidades, diabetes, hipertensão, enfisema pulmonar. Esses têm uma chance maior de desenvolver quadros graves. Mas todo mundo tem risco do desenvolvimento de quadro grave. E quando a gente fala isso, né, quando você pensa do ponto de vista populacional, é por isso que não funciona a história do isolamento vertical. Vamos isolar apenas quem tem os fatores de risco. Por quê? Porque mesmo no risco de toda a população, né, no risco de toda a população, que seja 0,5% do indivíduo ter um quadro grave. Se toda essa população ficar doente ao mesmo tempo, ou seja, com uma super disseminação, na Grande São Paulo, por exemplo, vão ser 400 mil doentes graves ao mesmo tempo. Não há sistema de saúde no mundo que comporte isso. Então é por isso que a gente precisa do distanciamento em todas as camadas da população e medidas aí de isolamento bastante aí universais, para pelo menos atrasar a chegada desses quadros graves, mesmo nos mais nas pessoas com menos risco, né? Então por esse ponto. Perfeito. E já aproveitando, já que estamos nesse assunto da doença em si, também foi... eu tenho visto algumas matérias, assim, é lógico que eu não sou especialista, então você me desculpe se eu estiver falando aqui uma bobagem muito grande, mas a gente pesquisa... Toda a pauta que a gente vai fazer, a gente procura pesquisar, procura entender para poder tirar do entrevistado o que há de melhor ali de informação, né? Eu tenho visto também muitas pesquisas
tentando relacionar a Covid-19 a outros sistemas, né? Não só o respiratório, mas também sistema, se não me engano, cerebral, alguma coisa assim. O que se sabe? Você acabou de falar também da trombose, né? Que aí estamos falando também que é da parte de coagulação, né? Do sangue e tudo mais. O que dá para saber essas variedades aí desse, vamos dizer, eu não sei se é esse o termo, mas esses efeitos secundários que a doença também causa, né? O que dá para saber até agora sobre isso? Perfeito. Então, assim, esse vírus, ele, como eu falei, se liga na célula por se ligar nessa enzima que se chama ACE2, né? Que é uma enzima bem conhecida aí dos cardiologistas, porque ela atua em mecanismos de proteção em hipertensão arterial. Essa enzima ela não está presente só no pulmão, apesar dela ser bem expressa no pulmão, ela também está presente, por exemplo, no rim e no intestino, né? Então, uma das coisas que acontece nos quadros mais graves é a insuficiência renal, levando o indivíduo a precisar, pelo menos por um tempo, de diálise. Então, ela acomete. Isso geralmente acontece nos quadros mais graves. Associado também ao que eu falei dessa tempestade inflamatória, que sobrecarrega o rim e faz ele funcionar de uma forma mais prejudicada, né? No intestino, é bem interessante isso, porque um dos sintomas mais frequentes dentro da síndrome aí da Covid-19, que está presente em mais de 40% dos casos, é diarreia. Então, a pessoa às vezes tem como única apresentação diarreia e cólicas. Eu já vi pacientes que vieram ao hospital, achavam que era apendicite, ia ver, não tinha nada de inflamação, apenas a infecção viral do intestino, simulando uma apendicite, e depois se fez o diagnóstico aí da Covid-19. Foi um caso que apareceu aqui no hospital. Então, para vocês verem, quer dizer, existe esse comprometimento intestinal. E pelo fato dela também ter um tropismo pelo músculo cardíaco, ela pode levar a miocardite, levando a aumentar o risco de arritmias e de insuficiência cardíaca. Tá? Então, a gente tem aí um mundo de apresentações. Sem falar na questão das tromboses, né? Que pode ter trombose da circulação das extremidades, levando a lesões que parecem lesões de pele em extremidade, trombose no pulmão, que é a embolia de pulmão, que leva a quadro grave com baixa do oxigênio, tá? E também existe um aumento do risco do indivíduo desenvolver um derrame cerebral, que é o tal do AVC, que é, na verdade, um coágulo que migra para o cérebro e pode causar um quadro neurológico grave. Então, a gente tem múltiplas apresentações, né? Por isso que eu digo, a gente precisa de uma equipe muito bem treinada e preparada para atender às múltiplas manifestações dessa doença e, além disso, mantendo todo o cuidado que eu tenho que ter para o indivíduo não contaminar o ambiente e os outros funcionários, os outros doentes que estão ali no mesmo setor. Isso tudo é feito de uma forma extremamente padronizada e com muito cuidado. É o que eu falei no começo. Tratamento de suporte precisa de uma enorme tecnologia e de um enorme esforço. Não é nada a dever a muitas ações que tem se tentado usar. Perfeito. Opa, parece que travou aqui um pouco. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Então beleza. Aproveitar, né? Você falou de comorbidades, mas como estamos falando aqui com um pneumologista, eu acho interessante a gente colocar também dentro das diversas doenças respiratórias e aquelas que são crônicas, como bronquite, asma, rinite, como que é o cuidado para esse paciente que tem que apresenta já essas características? É uma ótima pergunta. Então, no começo, quando a pandemia chegou no Brasil, todo pneumologista recebeu ligação dos pacientes. Por quê? Porque muitos dos remédios que se usa para o DPOC, que é bronquite crônica, para asma, né, que o pessoal costuma chamar da bronquite, ele é a base de corticoide. E o corticoide mantém esses pacientes estáveis, diminui a chance deles piorarem, então é um remédio muito bom para quem tem asma e para quem tem o DPOC, bronquite crônica e enfisema,
o uso do corticoide, especialmente inalado, né, com aquelas tradicionais bombinhas que a gente está acostumado a ver. Só que existe diversas recomendações da Organização Mundial de Saúde de restringir o uso de corticoide em pneumonias virais. Não existe nenhuma evidência que a Covid-19 piora com corticoide, né? Mas existe uma recomendação por extrapolar de outras pneumonias virais, a gente evitar o corticoide. Isso saiu na mídia especializada, na mídia leiga. Muitos pacientes se assustaram e falaram, eu vou parar com isso. E isso não é verdade. O melhor que um paciente que tenha asma, que tenha bronquite crônico, enfisema, tenha a fazer neste momento é aderir ao tratamento que o mantém estável. Usar o remédio religiosamente, não parar e não relaxar. Porque é o remédio que vai deixar o pulmão dele com uma capacidade maior de resistir aí à infecção pelo Covid-19, é a doença da Covid-19. Né? Então a gente recomenda uma aderência extrema ao tratamento que está mantendo o indivíduo sem crise. Existem trabalhos feitos, infelizmente, claro, né? Pessoas com doenças respiratórias pegaram por aí, tiveram Covid-19 e isso levou eles a falecer. Então, a gente teve casos e a gente consegue ver o que levou esses indivíduos à morte. Então não é apenas a inflamação da pneumonia viral. Nestes casos, por exemplo, de asmáticos que faleceram com Covid-19, eles tinham um monte de muco com inflamação típica de asma dentro dos brônquios. O que leva a gente a pensar que assim, poxa, ele teve a Covid, só que parou o tratamento da asma por medo ou por não saber que deveria continuar e acabou falecendo de asma, desencadeado pela pneumonia viral. Então você entende o quanto a gente tem que insistir a se manter ativo e aderente ao tratamento? Isso sempre é importante. Nessa época de pandemia é ainda mais importante, a principal recomendação que eu posso fazer. A outra recomendação que eu acho bem importante para quem tem doença respiratória é, eu estou isolado em casa, mas eu vou me manter ativo. Vai no YouTube, a gente tem mídia digital e serve para isso. Acha programas de exercício que sejam aí feitos para se realizar dentro de casa, com equipamentos que eu tenha dentro de casa e que eu possa ter familiaridade e eu consiga aí desempenhar. Por quê? Todos que têm doenças respiratórias, no momento em que ficam inativos, ficam muito sedentários, a doença respiratória piora e a qualidade de vida também. Então a gente tem que estimular as pessoas que têm doença respiratória e estão em casa, principalmente a se manter ativos. Isso vale para todo mundo, mas especialmente para quem tem doença do sistema respiratório. Nossa, esse caso que você contou da pessoa morrer de asma porque deixou de fazer o tratamento por conta dessa possibilidade na verdade, dessa dúvida ou desse medo, enfim, me coloca a pensar, até vou sair um pouquinho desse tema e depois a gente volta, que é um desafio também do profissional aí, da própria imprensa, de conseguir passar uma ideia que não seja nem sensacionalista e, ao mesmo tempo, contribua para poder informar. Como que é isso para o profissional, né? Eu fico imaginando, aí eu acho que você pode dar uma posição bem interessante. Está me ouvindo? Então, a gente tem que combater, a gente tem que combater duas coisas, né? Isso aqui é o principal. A gente está combatendo a pandemia e a gente está combatendo as fake news. Né? E eu acho fundamental o papel da imprensa para tirar essa névoa de desinformação e de negacionismo que existe pelo mundo inteiro, e a gente vê isso muito forte no Brasil. Né? A gente tem, claro, é diferente de criar pânico. O que a gente tem é que entender, de fato, qual é o risco, qual a gravidade, quais as medidas que estão sendo tomadas que são positivas no Brasil e no mundo, e tirar da nossa frente pessoas que querem apenas confundir ou criar ruído aí nessa comunicação. Né? Muito se falou. Né? Quando se fala que, puxa,
esse outro remédio funciona, é uma cura, e na verdade eles não querem que divulgar. Isso tudo é mentira, isso é sensacionalismo, né? Infelizmente não existe cura. A gente tem remédios potenciais que estão sendo pesquisados, mas ainda não tem nenhuma definição de que algo realmente funciona, e certamente não existe nenhuma panaceia, nenhuma bala de prata. Mesmo que existam remédios que funcionem, eles têm aí um benefício que é limitado, como a maioria dos tratamentos para doenças graves. Certo, importante você tratar desse tema, porque eu ia entrar agora na parte de alguns dos tratamentos, né? Assim, não quero aqui entrar em questões políticas, porque não é o nosso perfil, não é para isso, mas é inegável que tem que colocar isso em pauta, que foi o tal do uso da hidrocloroquina, da cloroquina, hidroxicloroquina e tal, que foi inclusive feito um protocolo pelo Ministério da Saúde, e você está acabando de dizer que não existe ainda nenhuma barata, não existe nada. Eu acho que a científica, a hora que ela descobrir o que realmente pode amenizar a doença, pode curar a doença, eu acho que vai ter um desejo muito grande de divulgar isso de uma forma muito clara, muito objetiva. Mas em relação à cloroquina, hidroxicloroquina, o que você tem a dizer enquanto profissional sobre o que se sabe sobre esse medicamento para o tratamento de Covid, né? Bom, então eu tinha muita esperança na hidroxicloroquina. Eu cheguei a usar em alguns pacientes, e lá no começo, e começo quando a gente fala parece muito tempo, né? Não, poucas semanas, meses atrás, eu achava que poderia realmente ser aí algo que ajudasse os pacientes pela ação que ela tem no laboratório, que a gente chama de in vitro, né? O problema é que uma medicação que tem uma ação no in vitro, de cada 10 mil que tem ação no laboratório, apenas uma de fato vai se reverter como uma ação no doente, na pessoa que está lá na frente. E conforme foram saindo mais rigor científico é o trabalho, cunhado é o estudo que avaliou a cloroquina, menos efeito ela tem. Um trabalho recente que fez um levantamento de milhares de casos que utilizaram cloroquina precoce na internação, mostrou um aumento do efeito colateral, principalmente a arritmia, um benefício em abreviar o tempo de internação ou em melhorar a mortalidade. A minha impressão hoje é que não funciona para a Covid-19. O que a gente tem de trabalhos positivos é uma medicação antiviral, que é o Remdesivir. Essa medicação ela não mostrou uma melhora muito importante na mortalidade. Na verdade, se a gente for ver, precisou tratar 30 casos para ter menos uma morte, mas ela abrevia a recuperação. E abreviar a recuperação é uma coisa boa no contexto dessa pandemia. Perdão? Porque, desculpa, é só porque travou um pouquinho aqui. Abreviar a recuperação é boa porque eu consigo liberar mais leitos de UTI de uma forma mais rápida. Então é isso que essa medicação faz melhor. Claro, estão saindo mais estudos para a gente entender melhor o que ela faz. Saiu um estudo com corticoide, inclusive, mas usado numa fase mais grave, mostrando algum benefício. Ainda precisa de mais confirmação, mas eu tenho indicado nos casos graves o uso do corticoide numa dose intermediária, parece que tem benefício. E em alguns indivíduos que começam a demonstrar que tem fenômenos de trombose, a anticoagulação ela é bem indicada. Tanto por alguns marcadores no sangue que a gente colhe, a gente percebe que o indivíduo está com a coagulação aumentada. Nesses indivíduos a gente deve utilizar a anticoagulação, quanto naqueles que demonstram de fato já ter coágulos no organismo. Só muito cuidado, porque veja que eu estou dizendo que a gente tem um remédio para um momento, para uma gravidade. Então já perguntaram aí, será que a heparina funciona? Funciona, quando bem indicado. O que não funciona é achar que porque funciona no paciente grave, ela vai funcionar no leve.
Se eu começar a dar anticoagulante para todo mundo que está na rua com um quadro leve de Covid, eu com certeza vou matar mais gente do que eu vou ajudar. Porque eu vou ter sangramentos graves, efeitos colaterais, e o benefício nesse paciente que está leve é muito menor. Então, isso que eu tenho que entender. O que me preocupa do protocolo, voltando para a cloroquina, o que me preocupa do protocolo do Ministério da Saúde é usar uma medicação com risco de efeitos colaterais graves num indivíduo que está com uma pneumonia viral, que pode ter uma miocardite, que está com febre, está com o coração aí acelerado, ou seja, tem maior risco de arritmia. Usar um remédio que pode propiciar arritmias em indivíduos que têm quadros leves e que têm 90% de chance de melhorar sozinho. Será que eu não estou prejudicando mais gente do que ajudando? O que a gente tem que fazer quando tem um tratamento que é efetivo, e eu não sei e questiono muito se cloroquina é acertar quem é a população que está em mais risco para ter melhor benefício. E não sair atirando para todo lado. Veja, o protocolo do Ministério da Saúde diz o seguinte, não lembro exatamente, mas acho que é terceiro e quinto dia, o indivíduo tem que sair de casa, ir até um posto de saúde, fazer um eletrocardiograma, ser avaliado, ou seja, um monte de gente que não ia ter nada e que ia ficar em casa quieto, sem transmitir, vai ter que ir para o transporte público e até um posto de saúde fazer um eletrocardiograma e pode transmitir para 10 pessoas numa dessa. Então eu acho que foi uma coisa pouco elaborada, pouco pensada. Querendo dar um alento ou mostrar para a população que existe aí uma luz no final do túnel, que até é louvável, mas acabou se trocando os pés pelas mãos. Perfeito. Olha, estamos aqui com uma... Pessoal, existe um projeto aqui na região que chama Heróis contra o Câncer Infantil, é um projeto muito bonito, que as pessoas se vestem de heróis e vão aqui no Boldrin para brincar com a criançada que está em tratamento lá. E a coordenadora está participando da live aqui e ela está agradecendo você pelo esclarecimento sobre a questão aí dos anticoagulantes, que é uma pergunta que ela tinha feito lá em cima. Muito, muito bacana, a Adriana, que é a Adriana Tayar, que é a coordenadora, a fundadora desse projeto, e está aqui agradecendo você pela essa explicação tão fundamentada, e eu acho que é muito importante a gente ouvir de quem conhece, de fato, né? Porque às vezes tudo fica muito generalista, né? Ah, tal coisa dá certo, tal coisa dá certo. Não, dá certo em um determinado momento, numa característica específica, num determinado sintoma, numa determinada dose. Existem, né, várias variáveis aí que devem ser coordenadas para poder passar qualquer tipo de medicamento, e, enfim, de esperança para o paciente, né? E agora a gente está entrando, né? No começo da live eu falei, hoje aqui Piracicaba está nublado, está um frio, está até um tempo, eu gosto um pouco de frio, eu gosto de frio, então está um tempo gostoso aqui. Como que é agora nessa época do ano, para conseguir identificar o que é aquela gripezinha que sempre aparece nessa época, o que são aqueles sintomas de algo que pode ser Covid-19 ou algo pior? Quais são as dicas que um pneumologista pode nos passar em relação a isso? Perfeito, ótima pergunta. Queria dar os parabéns também por essa iniciativa do Heróis contra o Câncer Infantil. Eu já vi aí algumas ações dessa turma. O Eduardo Cansado, que é daí, deve estar nos prestigiando aí agora, foi nosso presidente da Sociedade Paulista, participa ou participou, já vi aí algumas ações dele nesse sentido. É um projeto de fato muito bonito, uma força do bem mesmo para a comunidade aí. Bom, em relação a como diferenciar a gripe de Covid-19, é complicado, porque os sintomas são de fato superponíveis, são parecidos, né? Tem uma coisa que chama muita atenção na Covid, que é o que a gente chama de anosmia, ou perda do olfato e paladar. Comecei a não sentir cheiro, comecei a não sentir gosto de comida, ou pode ser totalmente, perder totalmente ou só diminuir a sensação do olfato e do paladar. Isso fala na gripe por influenza ou no resfriado comum. Pegou aí?
Você estava falando que é parecido com a gripe e aí ia completar, acabou travando. Um sintoma que a gente tem que prestar atenção é essa perda do olfato ou paladar. Então, perda de olfato e paladar, pode ser perda total ou uma redução no olfato e do paladar, é muito sugestivo de Covid. É muito sugestivo de Covid. Além disso, o tempo de sintoma é diferente. Então, o indivíduo com gripe ou um resfriado comum, em 3 a 5 dias, a tendência dele é melhorar. Isso pode acontecer na Covid também. Mas quando ela vai piorar, quando vai virar um quadro mais grave, ela costuma piorar a partir desta data. Então, no 5º a 7º, até o 10º dia de sintoma, ao invés de estar melhorando, o indivíduo vai começar a sentir mais cansaço, mais falta de ar, mais dificuldade para respirar. E tendo, inclusive, sinais inflamatórios maiores, como uma febre de difícil aí, tratamento. Então, isso diferencia dos quadros gripais mais comuns. Uma coisa interessante que a gente tem visto, isso não é para todo mundo, mas a tosse da Covid, ela costuma ser uma tosse mais seca do que a tosse em geral de um quadro gripal. O quadro gripal costuma ser muito mais catarrento do que o quadro de Covid, mas é claro, isso tem muita variação de indivíduo para indivíduo. O que eu tenho que saber hoje? Se eu tenho um quadro de resfriado ou de gripe, eu tenho que imaginar que eu posso estar com Covid-19 e me resguardar, evitar o contato social para não transmitir. Se eu, no 5º ao 7º dia, começar a sentir mais fadiga, mais cansaço ou alguma piora, aí é um sinal de alerta que eu devo procurar o pronto atendimento, procurar uma avaliação médica. Perda de olfato e também diarreia são sintomas mais frequentes na Covid do que no resfriado comum e na gripe. Perfeito. Agora, em relação ao paciente que foi para o tratamento e conseguiu sair, conseguiu melhorar, como que tem sido as recomendações para esse paciente que melhora da Covid? O que ele pode fazer? O que é o recomendável para ele depois que teve? A gente entrevistou um paciente que teve Covid aqui no Parlamento Aberto e ele disse que, né, depois de todo o processo, no caso dele, ele ficou o período em isolamento e acabou tomando, acho, alguns medicamentos ali mesmo para só reagir ao estado gripal dele, pelo que eu me recordo. Mas ele tinha ainda uma tosse que doía muito o pulmão. Aí até ele contou que, né, ele foi querer fumar. Contraditório, enfim, a pessoa tem esse pós-tratamento, quais são as recomendações? Então, claro, como eu falei, né, são múltiplas apresentações, às vezes é difícil a gente falar uma recomendação que vai contemplar todo mundo. Mas vamos tentar falar sobre temas gerais. Em primeiro lugar, a tosse. É muito comum uma tosse seca por um período prolongado, mesmo depois de eu ter me recuperado aí da Covid. Isso a gente tem visto muito. É frequente em quem já tem um quadro de bronquite e asma, piorar desse quadro de bronquite e asma depois de ter a Covid. E para isso, o que tem que fazer? Procurar atendimento, procurar aí um pneumologista para dar uma orientação, oferecer um tratamento sintomático e que não leve aí a um quadro mais importante de descompensação do quadro de asma, se a pessoa tem. Outra coisa que eu acho que vale a pena comentar. Eu estou com Covid, eu estou lá com tosse, não estou sentindo cheiro, tive um pouquinho de febre e melhorei, mas eu estou aqui na fase aguda da Covid, eu não devo fazer exercício físico. Então essa é uma recomendação que tem que ficar muito clara. E não é só porque o exercício físico aumentar a minha respiração e eu posso produzir mais aerosol e vou contaminar todo mundo, que de fato acontece. Mas também por quê? Porque a replicação viral e a chance de desenvolver complicações cardiovasculares aumenta no exercício quando eu estou aí com a Covid.
Tá me ouvindo? Tá travado aqui. Tava indo tão... Doutor Frederico, tá me ouvindo? Oi, tá. Agora eu te ouvi. Deu uma travada forte aí. Tá. Deu uma pequena travada aqui. Bom, Você tá conseguindo me ouvir? agora eu ouço perfeito. Tá. Estava falando Então, para é o não que eu voltar a estava fazer dizendo exercício. Estava indo tão bem que agora começou a travar, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui conversando com o Dr. Frederico Fernandes, que é presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Fisiologia. Temos um pequeno problema agora, estava indo muito bem aqui a nossa live, estamos com quase 52 minutos. Ele daqui a pouquinho já está voltando aqui para a gente tentar continuar a nossa live, estamos quase no encerramento. Ele passou informações muito importantes aí sobre toda a questão do tratamento, toda a questão aí de como são as características de quem tem a Covid-19, e também estava nesse momento falando sobre a questão do pós-tratamento, né? Estamos aqui chamando ele novamente, ele está aqui com a gente. E agora, voltou? eu tentei chegar mais perto do roteador aqui, ver se melhora. Agora, para mim, eu estou ouvindo, beleza. Tá. Tá ótimo. Então, está falando dos exercícios, né? Exato. Na verdade, atividade física, né? A pessoa que está com o coronavírus, que ela está, durante a infecção, a atividade física é contraindicada. Por quê? Porque a atividade física aumenta a replicação viral e também pelo fato de que a atividade física, por acelerar o coração, pode levar a complicações cardiovasculares, como arritmias e também a miocardite de forma mais frequente. Então a gente contraindica. Quando que o indivíduo vai poder voltar a fazer atividade física? Após 2 semanas do final dos sintomas. É isso que se recomenda. Então, eu melhorei, estou bom. Hoje eu estou bom, vou contar 2 semanas, aí eu posso voltar a fazer atividade física. Lembrando que eu devo voltar num ritmo um pouco menor do que eu estava habituado, porque é natural aí haver um certo descondicionamento depois de uma infecção mais grave. Tá? Se eu tive um quadro que eu precisei de terapia intensiva, ou que eu fiquei internado por um tempo mais prolongado, antes de voltar a fazer atividade física, eu preciso procurar um médico para fazer uma avaliação. O que é recomendado hoje é fazer pelo menos um exame clínico. Às vezes a gente vai precisar fazer um exame para ver como é que está a função do pulmão e também como é que está a função cardíaca, tá? Isso nos quadros mais graves, né, dos pacientes que ficaram em terapia intensiva ou que ficaram internados aí de forma mais prolongada. Se eu tive um quadro leve, eu volto a fazer atividade física depois de 2 semanas, começo a perceber que eu estou muito cansado. Também, procure um médico, porque isso pode ser uma inflamação dentro dos brônquios e que tem tratamento, e aí você vai conseguir recuperar sua capacidade física mais rapidamente. Estava ótima a live até. Assim, a gente está já quase no fim. Eu queria aproveitar esse finalmente aqui para você falar um pouquinho das atividades, das ações da sociedade. A gente acompanhou o site de vocês, existem ali diversas informações que
que são passadas, né, para os profissionais, mas também informações ali que qualquer pessoa pode também entrar no site, pode entender melhor, inclusive ter mais cuidado em relação aos hábitos, sobretudo a quem é fumante, né, quem tem esse tipo de hábito. Queria que você falasse um pouquinho só para terminar aqui do trabalho da sociedade e da preocupação dela em relação à questão da saúde respiratória de modo geral e, claro, dentro desse contexto da Covid. Perfeito. Então eu queria aí sugerir a todos para seguir aí a SPPT Pneu no Instagram e também nas outras redes sociais. Nós temos publicados conteúdos diários de informação, tanto para público leigo quanto para profissional de saúde. Está muito legal, estamos aí trabalhando bastante, falando desde como fazer a paramentação, o que deve se esperar do tratamento dentro do hospital, como deve se comportar para se prevenir fora do hospital. Então, tem esse trabalho de divulgação para todo tipo de público. No nosso Instagram, a gente faz essa divulgação diária, convido a todos a nos seguir e a participar e opinar. Além disso, a Sociedade Paulista de Pneumologia está trabalhando muito em uníssono com as entidades que defendem pacientes com doença respiratória para levar informação e também facilitar o acesso desses pacientes ao tratamento. Para isso, a gente também tem uma interação muito forte com a Secretaria de Saúde do Estado, tendo conseguido diversas conquistas. Por exemplo, ampliar a validade de receita para as medicações inalatórias, para quem precisa essa receita, essa medicação no governo, desburocratizar o acesso à medicação respiratória durante essa época de pandemia. Foram todas conquistas que a gente conseguiu por trabalhar junto com associações de paciente e Secretaria de Saúde, fazendo inclusive uma ponte entre essas associações e a Secretaria de Saúde. Temos conseguido aí ajudar muito a vida de muitos pacientes nessa campanha. Perfeito. Doutor Frederico, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por dispor desse tempo todo aqui para a gente conversar. As suas explicações foram muito esclarecedoras para nós aqui, muito interessante. A gente sempre busca ter esse conhecimento porque a gente quer transmitir informação de qualidade acima de tudo. E peço, né, o doutor Frederico falou aqui sobre o pessoal que acompanha o Parlamento Aberto a seguir a Sociedade Paulista de Pneumologia e Fisiologia aqui no Instagram também. E você que veio do perfil do Dr. Frederico e da Sociedade para cá, também eu peço que siga aqui o Parlamento Aberto, que é um programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, voltado à participação popular, ao acesso aos dados públicos e à transparência pública. Tá? Então a gente tem informações diárias sobre a atividade da Câmara, sobre orçamento público, enfim, estamos sempre fazendo várias atividades aí que é do nosso trabalho de informação. E também essa live aqui estará como uma matéria lá no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Também colocaremos vídeo no nosso canal do YouTube, que é o Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba, além de você poder participar da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp. É só entrar no site lá e tem logo na entrada, você vai ver ali, é só cadastrar o telefone e a gente manda informação sobre a Câmara. Doutor Frederico, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Desejo a você nesse dia 2 e a todos os pneumologistas muita saúde, muita disposição para enfrentar tudo que vocês estão enfrentando e agradecer também por todos os esforços. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar e muita saúde para todos nós. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até amanhã a gente volta aqui com mais uma live do programa Parlamento Aberto. Valeu, tchau, tchau.